Vamos iniciar a resolução das questões. Vamos começar aqui pela primeira questão. Aí a primeira questão diz o seguinte: determine o vetor A, um A minúsculo aqui, né, com representação dada pelo segmento de reta orientado a B. Aí aqui em seguida desenhe AB e o equivalente com início na origem. Então vamos aqui para a letra A. Aí aqui na letra A vamos determinar então o vetor A, que é o vetor AB, né? Ou seja, vai ser B menos A. No caso, aqui na letra A, o B é 3 e 4, menos, e o ponto A, que é 2 e 5. Vamos fazer as contas, vai ficar 3 menos 2 vai dar 1. E aqui vai ficar 4 menos 5 vai dar menos 1. Então, o nosso vetor A, esse vetor aqui, ele vai ter o início dele na origem, né, do sistema de eixos, e o ponto final dele vai estar nesse ponto 1 menos 1. Vamos desenhar aqui esse vetor. Então aqui nós vamos ter 1 para o x, né, e o menos 1 para o y. Então nós vamos ter esse vetor aqui com início na origem e com ponto final aqui, né, nessas coordenadas 1 e menos 1. Vamos aproveitar e vamos colocar o ponto A e o ponto B. E em seguida vamos fazer, né, o vetor que vai de A até B. É isso que a questão está pedindo. Então o ponto A ele tem coordenadas 2 e 5. Então vamos colocar 2 aqui, né, que vai ficar 1, 2, 3, 4 e 5. Então nós vamos ter esse ponto aqui que vai ser o ponto A. E o ponto B, ele tem coordenadas 3. Então aqui 3 e 4. Então aqui nós vamos ter o ponto B. Aí observe que aqui nós temos o vetor A com a origem, o início dele na origem, né? E aqui nós temos o mesmo vetor A, só que no caso ele vai do ponto A ao ponto B, né? Esse vetor aqui são equivalentes, né? Vamos para a letra B. Então a letra B nós vamos ter esses pontos aqui, né? Então vamos primeiramente calcular aqui o vetor A. Vetor A novamente, ele é o vetor AB. Só que na letra B aqui o B vai ser 2 e 3, né? Então AB vai ser B menos A e o B aqui que tem essas coordenadas 2 e 3, menos o ponto A é 2 e menos 1. Vamos fazer a conta. Ficar 2 menos 2 vai dar 0. E aqui vai ficar 3 menos 1. Vai ficar 3 mais 1, que vai dar 4. Então agora vamos colocar, né, o vetor A. Esse vetor, com essas componentes aqui, ele vai ter início, né, na origem. E o ponto final dele vai ser aqui nesse ponto 0,4. Então vamos colocar aqui 1, 2, 3 e 4, né, que é o valor do y aqui, né? Então nós vamos ter esse vetor 0,4. Vai ser esse vetor aqui, né? Agora vamos colocar os pontos A, né, e B. E em seguida vamos
plotar o equivalente, o vetor A, né, que vai ser o vetor AB. Vamos colocar aqui o ponto A, que no caso aqui é 2. E menos 1, né? Então vai ser esse ponto aqui, o ponto A. E o ponto B, aqui no caso vai ser 2 e 3, né? Então o 3 ele está aqui, 2 e 3, ele vai estar aqui. Isso aqui vai ser o ponto B. Então o vetor AB, ele vai, né, de A até B. Então nesse caso é esse vetor aqui. Tá? Aqui são os mesmos vetores, né? Esse primeiro aqui ele está com a origem, o início dele na origem do sistema de eixos, né? E o outro vetor, que é equivalente, ele vai do ponto A ao ponto B, mas eles representam o mesmo vetor. Vamos para a letra C. No caso aqui, a letra C, o ponto A vai ser 230, né? Então vamos colocar aqui novamente. Aqui nós vamos ter o vetor A vai ser AB. Aí, no caso, vamos ter B menos A. E vamos colocar aqui o vetor, o ponto B. Né? Ponto B, 4, 4, 3. E menos o ponto A, 2, 3, 0. Aqui 2, 3 e 0. Fazendo as contas, vai ficar 4 menos 2 vai dar 2 aqui. 4 menos 3 vai dar 1. E aqui vai ficar 3 menos 0, que vai dar 3. Então vamos plotar aqui, né, o vetor com essas componentes 2, 1 e 3 aqui, né? Então aqui nós vamos ter o eixo X, né? Aqui o eixo Y e aqui o eixo Z. Então aqui a componente X é 2, então vamos colocar 2 aqui. A componente Y é 1. 1 aqui. Tá? Então aqui no plano XY nós vamos ter esse ponto aqui, né? E aí no caso aqui nós vamos ter para Z, né, para o valor do Z 3, né? Então vamos colocar aqui 3, né? E aí observe que nós vamos ter aqui o valor de Z3, então é a altura desse ponto aqui, ó. Então aqui nós vamos ter, vamos colocar ele de forma pontilhada aqui, né? Então aqui nós vamos ter o final, né, do vetor A. Esse vetor aqui, A, ele vai estar com origem, o início na origem, né, 0, 0, 0. E o ponto final dele vai ser 2, 1, 3 aqui, né? Então nós vamos ter esse vetor aqui. Agora vamos colocar o ponto A, né, e o ponto B. Então aqui nós temos o ponto A e aqui o ponto B. O ponto A, ele tem coordenadas aqui 2, 3, 0. Vamos lá, então 2, o X, né? 3 aqui para o Y, né? Então aqui nós vamos ter 2 e 3, né? Então nós vamos ter esse ponto aqui no plano XY, né? Ponto A. Então, e observe que o Z aqui é 0, então ele fica aqui, esse ponto A ele fica aqui no plano XY de fato. Agora vamos colocar o ponto B. O ponto B,
ele tem coordenadas 4, faltou colocar o 3 aqui, né? Então, ele tem coordenadas 4, aí aqui para o x, né? Então, aqui nós vamos ter 3 e 4. E para o y também 4. Então, aqui vai ficar 4. Tá? Então, vamos ter o ponto aqui no plano XY, né? E observe que a altura aqui é 3. Nós vamos ter altura 3 aqui, que é essa altura aqui, né? Que é essa altura aqui. Então, vamos tomar essa altura e vamos colocar ele aqui. E aí daí a gente vai ter o ponto B, que aí ele vai ficar aqui. Esse aqui vai ser o ponto B. E aí nós vamos ter o vetor, né, que vai de A até B. Tá? Essa é a representação aqui, né, em 3 dimensões. Né? Então aqui nós vamos ter o vetor A com o início na origem, ponto 0, 0, 0 aqui. E aqui nós temos esse vetor, né, transladado com o início dele aqui no ponto A e o final aqui no ponto B. Vamos para a próxima questão. Então, a segunda questão diz o seguinte: determine a extremidade do segmento que representa o vetor V com componentes 1 e menos 3, sabendo que sua origem é o ponto 2, 3. Nós vamos chamar aqui a extremidade x, né? Então, esse x aqui, ele vai ter coordenadas, né? X e y. E aí a gente observa que esse x aí, ele vai ser igual o ponto A, né, mais o vetor V. Então aí nós vamos ter 2 e 3, que é o ponto A, né, mais o vetor V aqui, que no caso ele tem coordenadas, tem componentes 1 e menos 3. Tá? Então aí nós vamos ter que x vai ser igual a 2, né, mais 1 vai dar 3. E aqui vai ficar 3, menos 3, né? 3 mais menos 3 vai dar 3 menos 3 vai dar 0. Aqui a gente observa, então essa vai ser a extremidade da respondida a questão. Agora a gente observa aqui no caso que a gente fez essas contas, porque nós temos o ponto A, né, que ele tem coordenadas 2 e 3 aqui. Então aqui nós vamos ter o ponto A. E aí o nosso vetor V, esse vetor aqui que vai ter início no ponto 0, 0, né? E o final dele, o final desse vetor aqui, o ponto final vai ser 1 e menos 3, né? Então aqui ele vai ter final. Vamos aumentar um pouquinho aqui essa escala. Isso aqui não precisava fazer, né? Só era para a gente... Então o final dele vai ser aqui, nós vamos ter esse vetor. E aí o que é que nós queremos fazer nessa questão? Mudar o início, né? Nós queremos esse mesmo vetor, só que com o início, né, com a origem dele no ponto 2, 3. Então, nós queremos deslocar esse vetor que tem início aqui para início aqui em A. O que é que nós estamos fazendo aqui? Isso aqui é como se fosse um vetor, né? Vetor A, que seria esse vetor que vai da origem até o ponto A. Então, aqui vamos supor o vetor A, aqui, mais o vetor V, né?
Aí, somando esses dois vetores, A mais V, nós vamos ter esse vetor aqui, ó. E esse vetor, que é a soma de A mais V, ele vai ser um vetor que vai ter início na origem, né? E o final dele vai ser justamente nesse ponto aqui, ó. E é esse que nós queremos saber, né? Vamos para a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: dados os pontos A e B, então na letra A, nós queremos calcular a B. Então a B, só é lembrar que é B menos A. E aí nós vamos ter o B é 1 e menos 4, menos o A é 2 e 5. Então aqui vai ficar 1 menos 2, vai dar menos 1. E aqui vai ficar menos 4, menos 5, vai dar menos 9. Então, letra A respondida. Letra B, nós queremos calcular a norma de AB. Então, a norma de AB vai ser igual a raiz. Aí aqui nós temos os componentes de AB, né? Menos 1 e 9. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado mais aí menos 9 ao quadrado. Então, nós vamos ter raiz menos 1 ao quadrado é 1. 9 ao quadrado é 81. Vai ficar 1 mais 81 vai dar 82. Então, vamos ter raiz de 82, que é a norma de AB. E a letra C, nós queremos o versor de AB. Então, aqui no caso, o versor de AB, ele vai ser o vetor AB. Vamos colocar aqui, né, como se fosse dividido, né? Na verdade, é um produto desse valor, né, pelo vetor AB. Então, é o vetor AB dividido pela norma de AB. E aí nós vamos ter, então, o vetor AB aqui é menos 1 e menos 9, né? E a norma de AB é raiz de 82. Então, colocando aqui na notação vetorial, nós vamos ter menos 1 sobre raiz de 82. E aqui menos 9 sobre raiz de 82. Vamos para a quarta questão. Então, aqui na quarta questão, para encontrar o produto escalar de V e U. Então, aqui tem um erro de digitação, né? Aqui nós vamos ter, no lugar de A, aqui nós vamos ter V. No lugar de B, aqui nós vamos ter U. Na letra B, aqui é U, e esse segundo aqui vai ser o vetor V. Então, vamos fazer a letra A, vai ficar vetor V, produto escalar, vetor U. Então, vai ficar vetor V, vai ser 2, menos 1 e 5. Aí, produto escalar, 0, menos 4 e menos 3. Então, aqui vai ficar 2 vezes 0 é 0. Aí, mais menos 1 vezes menos 4 vai dar 4 positivo. Mais, aí aqui 5 vezes menos 3 vai dar menos 15. Então, nós vamos ter aqui 4 menos 15, que vai dar menos 11. Letra B, novamente aqui V vetorial U. Então, aqui, como eu considerei V esse segundo, né? Então, nós vamos ter aqui 3 menos 3i menos 5j. Aí, produto escalar. U, que no caso aqui é 2i menos 3j.
mais 4K. Aí aqui no produto escalar, nós vamos multiplicar as componentes, no caso aqui, menos 3 com 2, vai dar menos 6, mais, agora J, menos 5 vezes menos 3, menos 5 vezes menos 3 dá 15, mais, aí observe que aqui não tem a componente K, então vai ser 0, vai ficar 0 vezes 4, né, que vai dar 0. Então aqui nós vamos ter menos 6 mais 15 vai dar 9. Então aí nós terminamos a quarta questão, vamos para a quinta questão. Então a quinta questão, determine o ângulo entre os vetores, indique o resultado em grau e radiano com 2 casas decimais. Então vamos aqui na letra A, primeiramente vamos chamar de θ, né? Esse ângulo entre esses vetores. Aí no caso aqui, nós temos o vetor V e o vetor U. Né? Então o ângulo aí vai ser entre o vetor V e o vetor U. Aí a fórmula é cosseno menos 1, ou arco cosseno, né? Do produto escalar de V e U. Aí sobre aqui a norma de V vezes a norma de U. Nesse caso aqui, na letra A, nós vamos precisar calcular o produto escalar de V e U. Então, vamos fazer aqui V escalar U. Vamos colocar as componentes aqui, no caso é 4, 1, menos 3, componente de V. Aí, produto escalar. Depois U, 6, 1 e 5. Então, vai ficar 4 vezes 6, vai dar 24. Mais 1 vezes 1, que vai dar 1. Mais, e aqui vai ficar menos 3 vezes 5, menos 15. Então vai ficar 24 mais 1, 25. 25 menos 15 vai dar 10. Vamos calcular agora a norma de V. Então vai ficar raiz. Vamos ver os componentes de V aqui, que no caso é 4, 1 e menos 3. Então vai ficar 4 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Então aqui vai ficar 4 ao quadrado dá 16, 1 ao quadrado dá 1, e menos 3 ao quadrado dá 9 aqui, 9 positivo, né? Base negativa, expoente par, positivo. Então aqui nós vamos ter 16 mais 1, 17, 17 mais 9 vai dar 26. Raiz de 26 aqui. Norma, vamos precisar da norma de U. Então norma de U aqui vai ser raiz, os componentes de U aqui, né? No caso, U são essas componentes aqui. Então, vai ficar 6 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Então, a raiz aqui, então, nós vamos ter 36, mais aí 1 ao quadrado é 1, e 5 ao quadrado é 25. Então, nós vamos ter 36 mais 1 vai dar 37. 37 mais 25 vai dar 62. E daí nós já podemos, né, jogar aqui na fórmula para calcular o θ. Então, vai ficar cosseno
a menos 1. Aí o produto escalar de V e U, nós calculamos aqui, deu 10. Sobre, aí aqui, norma de V é raiz de 26, que multiplica norma de U, que é raiz de 62. Então vamos abrir a calculadora aqui para fazer essa conta. Então aqui nós estamos com a calculadora. Então vamos, no caso aqui, calcular, né, cosseno, a segunda função. Vamos aproveitar e colocar a calculadora aqui. Nós queremos em grau com duas casas decimais, né? Então vamos para os modos aqui, vamos colocar em grau, que é o DEG, que é o 3, né? E novamente aqui vamos fixar em duas casas decimais. Então o 6 aqui, que é o fixo, duas casas, né, decimais. E agora vamos calcular o cosseno a menos 1 aqui. Aí aqui nós temos essa fração, né, vai ficar 10 dividido pela raiz de 26, né? Saindo da raiz aqui. Em seguida, raiz de 62. Agora sim, fechando parênteses aqui, nós vamos apertar igual. Nós vamos ter esse ângulo aqui, ó, 75,58 graus. Ou, né, vamos colocar agora em radiano, voltando aqui para a calculadora. Vamos colocar agora em radiano, então aqui vamos colocar Shift, né, segunda função aqui para o modo. Vamos escolher 4 agora, que é radiano. Agora vamos apertar igual, e aí nós vamos ter 1,32 radianos. Vamos para a letra B. Vamos colocar esses vetores aqui, né? Nós vamos ter o vetor U. Eu vou colocar eles aqui com a notação, né, em parênteses, é 2, menos 3 e 4. E o vetor, esse daqui seria o vetor V, né? Aqui faltou corrigir a digitação também. Vamos colocar ele aqui como sendo V, esse segundo. Então nós vamos ter o V menos 3, menos 5. E aí observe que não tem K aqui, então é zero. Agora vamos calcular então, seguindo essa mesma fórmula, né? Vamos calcular o produto escalar, né? Então aqui nós vamos ter o escalar V. Então vai ficar 2 menos 3, 4. Escalar menos 3, menos 5 e 0. Então vai ficar 2 vezes menos 3 vai dar menos 6, mais menos 3 vezes menos 5 vai dar 15 positivo, mais aí 4 vezes 0 aqui é 0. Então vai ficar 15 menos 6 vai dar 9 aqui. Vamos calcular norma aqui de U, né? Então vai ficar raiz de 2 ao quadrado. Essas componentes aqui, né? 2 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então aqui nós vamos ter raiz de 4 mais 9 mais 16. Então vai ficar, ajeitando aqui, né? Vai ficar 4 mais 16 dá 20. 20 mais 9 vai dar 29 aqui. Agora vamos ver a norma de V.
Então vai ficar raiz aqui menos 3 ao quadrado mais menos 5 ao quadrado mais 0 ao quadrado. E aí nós vamos ter 9, né? Menos 3 ao quadrado dá 9, mais 25, mais 0 aqui. Então nós vamos ter 9 mais 25, vai dar 34. Então já podemos usar, né? Colocar para calcular aqui o ângulo, né? Então vamos ter θ cosseno a menos 1, produto escalar, né? Que nós calculamos aqui, deu 9. E aqui, produto das normas, né? Que vai ficar raiz de 29 sobre raiz de 34. Então aqui nós vamos ter, vamos jogar na calculadora agora, né? Então vamos abrir aqui a calculadora. Então aí nós vamos ter, vamos colocar, a calculadora está em radiano, vamos aproveitar e colocar logo o resultado, né, em radiano. Então aqui nós vamos ter cosseno a menos 1, aí vai ficar 9 sobre raiz aqui de 29. Vamos sair da raiz, né? Aí vezes aqui a raiz, né, de 34. Saindo da raiz e saindo aqui da fração para fechar o parênteses, né? Vamos apertar igual. Esse resultado aqui, nós vamos ver agora, vai ser radiano. Então aqui é 1,28 radianos. Voltando aqui para a calculadora, vamos mudar aqui o modo para grau, né? Então, Shift. Aqui nós vamos colocar no 3 aqui. Tá? E apertando igual, nós vamos ter o ângulo aqui de 76,34 graus. Na verdade, 73, né? 73,34 graus. É isso, então. Concluímos a quinta questão.